temeroso, né? Devido a gente falar alguma coisa, de repente, que, né, não esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, eu tô entre os irmãos. Tem pessoas aqui para me orientar. Tem o pastor Cleito, tem o nosso irmão Carlos, né? Tem os nossos irmãos aqui também, que vão fazer também alguns comentários, né, a respeito desse tema, porque esse tema aqui, ele traz pra gente, assim, muita coisa, né, muitos ensinamentos. O livro de Jó, na verdade, irmãos, devido a essa correria de vida que a gente vive, principalmente assim, eu sei que os irmãos também, mas eu quase não tenho tempo, realmente, mas isso aí não é desculpa, porque o tempo é a gente que faz, né? Às vezes a gente fala isso como uma desculpa, que a gente não tem tempo, mas a gente tem sim. Se a gente organizar a nossa vida, o nosso tempo, a gente consegue. E quando o pastor Cleito falou comigo a respeito desse tema, eu falei assim, meu Deus, teologia de sofá. Eu falei assim, pronto, falou em teologia, eu falei, agora pronto, agora ficou ruim para mim. Então, esses dias eu confesso que o livro de Jó, na verdade, eu nunca tinha, assim, lido o livro todo, né? Eu estava lendo e estava ouvindo ao mesmo tempo, né? Para assim, ter uma compreensão melhor do que Jó passou. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, esses dias para mim foram, que eu sei também que para os irmãos, né, quando é uma coisa assim que a gente fica, é uma pressão, na verdade, né, que a gente sente, mas isso aí é bom, né, de estar aqui, porque isso faz com que eu, no caso, né, me aproxime mais de Deus através da palavra, né, porque é uma dificuldade também que eu tenho, que a irmã Janete também falou sobre a dificuldade dela. Isso, eu acho que todo mundo tem uma dificuldade, eu também tenho, de compreender às vezes certas coisas, de certas palavras. Às vezes eu não compreendo, então por isso que às vezes eu prefiro ler a Bíblia na linguagem de hoje, né? Então eu tenho essa dificuldade. Mas quando eu fui chamado, né, convocado, eu falei assim, eu não vou voltar atrás, eu não posso falar para o pastor dizer assim, não, eu não vou. Não, eu vou prosseguir, eu vou em frente, porque a gente está aqui no aprendizado. Ninguém sabe de tudo, nós estamos aprendendo com o Senhor. E graças a Deus que eu estou em família. Amém? Glória a Deus. Vamos para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Ah, sim, outra coisa. O ensinamento, o estudo que eu vou dar, eu não vou dar um estudo assim como o irmão Reginaldo, que o irmão Reginaldo é uma bênção, né? Detalhadamente, né? Ele também é professor, né? E o pastor Cleito também, né? O irmão Carlos. Mas eu vou assim, o que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer assim, um resumo daquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Amém. Agora deixa eu colocar o óculos aqui, porque... Amém. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a gente vê logo aqui que Jó era um homem conhecedor de Deus. Ele conhecia Deus, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então é isso que nós também fazemos hoje em dia, né? Nós erramos, mas temos o Senhor para nos orientar, para nos ajudar e para que nós não venhamos viver na prática do pecado. E aqui vai narrando aqui a vida de Jó, que nasceram 7 filhos, 3 filhas. Aí vai falando aqui o que Jó ele possuía. Jó era um homem rico, que aqui, já aqui no capítulo 3, lá no final, fala que ele era o maior do Oriente. Então ele era um homem rico, um homem que tinha muito dinheiro. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno
de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se cedo de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, irmão? Amém. Então a gente vê aqui também que Jó, ele tinha uma preocupação, né, com a sua família, com seus filhos. Ele tinha uma coisa assim que ele apresentava diante de Deus para que Deus viesse perdoar, porque ele não sabia, na verdade, o que os seus filhos às vezes faziam. Ele tinha essa preocupação. Ele, como um conhecedor de Deus, ele apresentava essas coisas tudo diante de Deus para que Deus perdoasse, que é a mesma coisa que nós fazemos hoje em dia, que não é diferente. Os nossos filhos, no meu caso, né, eu sei que, não sei se é o caso dos irmãos também, eles não servem ao Senhor, né, ainda não. Mas nós estamos aqui, na nossa casa, todos os dias, dobramos os nossos joelhos, clamamos ao Senhor pela vida deles, pedindo perdão, que Deus perdoe as suas vidas, para que eles possam tornar o caminho, voltar ao caminho. Então é uma preocupação nossa de estar sempre falando com Deus e colocando eles nas mãos de Deus. Oi. Eu até creio que por isso aí, Jó, como ele era um temente a Deus, ele ensinava os seus filhos, né, como diz a palavra, ensina ao menino o caminho que deve andar. Mas ele sabia que cada um, como você falou, tem a sua natureza, né, tem o seu querer. Então, como ele falava, vai que meus filhos pecaram, porque de repente eu creio que os filhos deles até, como ele ensinava, parecia que andava, mas o homem é falho, né? Então ele já por precaução, isso aí. Então, agora vamos aqui para o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Dá uma paradinha aqui rapidinho. Então, Deus perguntou para ele: de onde tu vens? Ele falou: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então, a gente sabe que a gente vive nesse mundo e que ele está aqui nesse mundo, ele está aqui nos tentando e ele está aqui para fazer de todas as formas para a gente poder desviar do caminho da verdade. Porque quando eu estava lendo o livro de Jó e prestando atenção em algumas coisas, e eu pedi muito a Deus para ele, o Espírito Santo, me lembrar das coisas que eu li, a gente vê o livro de Jó. Irmãos, eu peço aos irmãos que leiam o livro de Jó todo. Porque se nós achamos que nós estamos sofrendo, o meu sofrimento, na verdade, eu não vi mais sofrimento nenhum. Nas questões familiares, nas questões da nossa vida, né? E na leitura do livro, me ajudou muito. Né? Então vamos lá, ler novamente aqui no versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás, ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou Deus para ele, para Satanás: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, aqui está escrito debalde, né? Porventura debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com bem? Não o cercaste com saber a ele, a sua casa e tudo
quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra, estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu não sei se os irmãos já leram essa parte, as aflições da paciência de Jó, que vai falando que sucedeu que no dia em que seus filhos, ele vai narrando a história, falando dos acontecimentos que sobrevieram sobre a vida dele. Mas isso aqui eu estava vendo aqui e meditando nessa palavra, porque na verdade eu fiquei mais aqui, né? Eu fui lendo as outras coisas, mas eu foquei aqui. Que Jó começou a perder tudo que ele tinha. Tudo. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos. Ele estava numa situação que a gente lendo, a gente fica assim, nosso coração chega aperta. Na verdade, quando a gente começa a ler tudo isso que aconteceu na vida de Jó. Mas voltando atrás, ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. Jó, na verdade, não estava nem entendendo o que estava acontecendo com ele. Mas uma coisa, ele entendia, que Deus jamais o abandonaria. Mesmo com todas as aflições que ele estava passando. Mas Deus era com ele. E aconteceu isso tudo na vida dele. Ele ficou arrasado. E para completar, o inimigo não estava satisfeito ainda. E ele não fica satisfeito. Ele vai fazendo as armadilhas. E se você cair nessa armadilha, ele vai ainda fazer outra. E vai fazer outra. Porque o intuito dele é nos destruir. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e destruir. Nós temos que nos apegar a quem? Ao Senhor, através da leitura da palavra. Porque, irmãos, eu cheguei a uma conclusão que se nós, de fato, não buscarmos a Deus, consagrar nossa vida, nos enchermos com a palavra, nós não vamos conseguir num dia mau. Nós não vamos. É por isso que, graças a Deus, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, e Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque Ele, irmão, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Porque eu já tive algumas experiências com o Senhor. Do Senhor falar, mas falar mesmo. Falar, mas Ele vai falar. Mas se eu não quiser ouvir, eu vou sofrer um dano. Vou dar uma paradinha rapidinho que eu vou falar o que aconteceu uma vez aqui. Eu tenho que ver até a hora, né? Porque senão... Não, fica à vontade, meu irmão. Vai lá. Tem outro domingo. Teve um tempo... Eu vou correr. Teve um tempo que nós morávamos num local em Caxias. E a gente morou numa casa dessa da Caixa Econômica, que eles falam que é embrião. Na verdade não era embrião, era o feto, né? Porque era o embrião dividido, né? E eu sei que ali a gente passou muitas lutas, né? Já sendo servo do Senhor. É assim, né? Às vezes estava forte, estava fraco e tal, mas a gente ali, na luta, né? Graças a Deus por isso. E do meu lado, logo do meu lado, tinha o pessoal, e a parede era uma parede chapiscada, sem bolso. Aí tu já viu, né? A pessoa falava aqui e escutava do outro lado. A vizinha pegava a televisão, aí ela aumentava o volume da televisão. Aí eu falava assim, abaixa a televisão aí que a gente vai ouvir a dela, né? Porque era desse jeito. Aí eu, como sempre trabalhei, Deus, ele... economizava. Aí é o volume. Então, eu sempre como trabalhei nessa área de mercado, então, eu sempre trabalhei muito, então eu tinha que descansar. Aí quando chegava em casa,
Aí nesse tempo eu estava trabalhando pela parte da manhã. Aí eles chegavam tarde, né? Tarde mesmo, meia-noite, pouca, quando veio tava aquele barulho lá. Olha o cheiro de ovo que empesteava a casa toda. A deles e a nossa, né? Porque vinha por essas coisas assim, por esses buracos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu já estava perdendo a paciência. Né? Que eu já quase não tinha, né? Aí tá bom, aí eu peguei e fiquei assim, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei, né? Aí eu quis, né? Uma de machão, né? Pra querer fazer a minha vontade. Aí eu falei com ele assim, como é que é? Vocês não vão dormir não? Sabe que tem gente que trabalha aqui, não sei o que e tal. Olha o problema que eu fui arrumar. Porque eu fui falar, né? Desde eu orar, eu fui falar. Aí, mas isso aí é bom que a gente aprende. Isso é aprendizado. Aí eu peguei, aí o rapaz, ele tinha acabado de sair da cadeia. Olha, ele falou assim, eu tô preparado para matar, para morrer. Eu falei, pronto, agora o negócio ficou estreito. Aí eu deixei a ira entrar no meu coração. Então isso aconteceu, muitas coisas aconteceram na minha vida, e eu fui aprendendo, Deus me ensinando. Olha, me subiu uma ira tão grande, mas tão grande mesmo, que na minha mente, eu já visualizava tudo o que eu ia fazer. Tudo. Isso é coisa do inimigo. Eu falei, olha o que eu pensei na minha mente. Eu vou dar a volta, vou pegar ele lá na frente, mas eu via eu arrebentando ele. Eu via tudo. Aí Deus falou no meu coração, mas eu falei, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu vou lá e saí. Quando eu saí, quando chegou assim, já próximo do portão, porque eu vi quando ele bateu a porta, que ele saiu de casa, eu falei, agora. Aí eu saí. Nisso que eu saí, mais da frente, eu senti algo me travar. Me travou, eu fiquei parado. E falou comigo. Se tu passar desse portão para fora, é contigo. Volta, olha só, eu cheio de raiva. Volta, ora por ele. Falei, meu Deus do céu, eu tava com o coração já, né? Como é que pode? Eu vou ter que orar por esse miserável. Eu tava já quase me dando um ataque de coração. Aí eu peguei e falei assim, não. Eu ouvi a voz de Deus, voltei. Aí todos os dias, eu pegava na parede, né? Na parede da casa, que era a nossa casa, todo mundo morava junto ali. Dizia que era uma casa de duas caras, mas não era, todo mundo junto. Eu orava, colocava a mão e falei, Senhor, toma a vida deles. Eles não te conhecem. Abençoa. Não eram muitas palavras, irmão, mas eu apresentava a vida aí diante de Deus. Amém. Glória a Jesus. E as coisas foram mudando pra gente, mas eu vou ser sincero, irmão. Que prova. Não foi igual de Jó, não, mas não chegou nem perto. Mas foi uma prova muito grande. Pode falar, irmão. Eu tive também uma experiência assim com um vizinho, né? Lá no meu apartamento, quando eu mudei, né? O apartamento estava no osso, fiz a obra sozinha, né? Na época, o dito cujo viajando e eu lá sozinha na obra, com pedreiro e tudo. Gente, mas o vizinho, ele era subsíndico, o cara infernizava. Era o barulho, era não sei o quê, era um grão de areia que caía no corredor, porque ele era meu vizinho de porta, assim, né, do lado. Era eu e ele só, que eram 2 apartamentos por andar. E aí ele reclamava da areia, ele reclamava, olha, o cara reclamava. Gente, aí eu falei, meu Deus, vim pra cá pra arrumar um vizinho desse. Aí eu comecei a me irar também, né? Com raiva dele, subindo aquela ira. Aí eu comecei a orar por ele também. Comecei a orar. E ele passava, ele batia a porta, ele dava bom dia. E eu comecei a orar, né? Senhor, abençoe esse vizinho, não sei o quê, que não venhamos ter aqui, né, inimizade no prédio, tal. Gente, o homem se transformou. Amém. Amém. Ele mudou, ele virou um anjo, assim. Do nada ele chegava, às vezes a gente aí batia lá, vocês estão precisando de alguma coisa? Assim. Aí quando a gente já estava até para sair de lá, ele...
ai, onde é que vocês vão, não sei o que, se precisar de qualquer coisa aqui, quer guardar alguma coisa que precisar no apartamento? Aí a gente olhava assim, né, o Aureliano também depois já tinha contado, ele, caramba, como é que o cara mudou, né? Eu falei, pois é, assim, aí eu falei, eu orei por ele e Deus agiu no coração dele. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Não tem problema, tem domingo que vem. É. O amigo fica pro Acelera outro. aí. É incrível ver como é que Deus trabalha em cada situação. Deus colocou essa palavra, que daí você contou essa história, né, esse fato, e aí a Luana veio falar da situação que praticamente é o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo isso. A vizinha, que é subsíndica também, e assim, a gente não pode nem passar no corredor que bate porta, que ofende, e aquela coisa que a gente está vendo que está buscando tirar a gente do sério. E eu, semana retrasada, consegui sair da graça. Né? Não tive a sabedoria de orar. Estou orando agora, mas ver como Deus mostra realmente como se deve proceder. E não proceder da nossa forma, da nossa maneira. Porque eu cheguei ao ponto de falar para ela, se eu tiver, com toda a minha idade, eu te arrebento na... Não, mas é que ainda. Por quê? Porque vendo coisas injustas. E assim, meu marido estava ajeitando as ferramentas e ela resolveu justamente nesse momento lavar a calçada, o pedaço que dá pra gente, e jogando água em cima dele. Quando eu vi aquilo, ela não pensava de eu estar vendo aquilo. Eu na janela da cozinha, eu vi, eu falei, que é isso? Jogando água em cima do meu marido, não é assim que a coisa funciona. E eu falei pra ela, olha, não vai ficar assim. Você gosta de bater porta? Eu também gosto. E peguei a porta dela, mas eu bati tanto a porta dela, pá, 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 e falei, sai! Sai pra gente ver como é que fica. Enfim, pra vocês verem que é Deus dando resposta como se deve proceder. Agradeço a Deus a situação aqui e até uma maneira de eu confessar os meus pecados. A natureza humana às vezes fala, né, a minha falta de controle, mas foi muito sério. E a ira realmente tomou conta e meu marido, é isso mesmo, arrebenta ela. Você viu, nessa idade parando numa delegacia, né? Mas agradeço a Deus. Eu só quero fazer um comentário assim rápido, que isso é para mostrar o quanto que nós somos imperfeitos, o quanto nós precisamos da direção de Deus, do controle de Deus sobre a nossa vida, né? E é importante mesmo a gente estar aqui, foi como o Max falou, a gente está entre família. E olha como Deus é tão maravilhoso. Trouxe uma causa através do Max, a Luana já se lembrou e a irmã passando por uma situação. Então a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele continua e sempre vai continuar cuidando de nós. Mas, irmã Heleninha, eu também ia pensar a mesma coisa que a senhora, vontade de arrebentar a cara dele. Eu acabei com a vida dele que Então, mas isso aí é bom essas coisas, no caso, acontecer na nossa vida, né? Porque aí a gente vai tendo experiência, não vivendo a experiência do outro, mas tendo a nossa própria experiência. E vamos voltar aqui para o capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. De novo, ele falou novamente, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? De novo, Deus fazendo a menção de Jó. Observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, ele se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora
bem incitasse contra ele para o consumir sem causa. Quer dizer, ele não tinha causa nenhuma, mas ele queria, Satanás fez com que Deus citasse ira sobre Jó, para que ele não tinha motivo nenhum de fazer isso, mas como Deus falou para ele, ele é meu servo, ele é íntegro. E hoje em dia ele faz a mesma coisa com a gente. Então Satanás respondeu a ele: por ele tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não te blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então a gente vê aqui, que eu vou falar aqui daqui a pouco, eu vou falar dos amigos dele, né? Que é para completar, né? Outros também. Aí, Que amigo. que Jó, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha, porque às vezes a gente tem uma pergunta, né? Como Jó tinha conhecimento de Deus, Jó confiava em Deus, e tudo isso que sobreveio sobre a vida dele, tudo que aconteceu com ele, a si mesmo, ele não blasfemou contra Deus. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Olha, irmão, mas é muita convicção. É muita convicção, porque aquilo que veio sobre a vida dele, misericórdia. O homem perdeu tudo. Quando você perde um bem, você perde um carro, uma casa, isso aí depois você luta e você conquista. Mas quando você perde seus filhos, você perde a sua saúde, né? Você fica numa situação ali, meu Deus. Então, mas assim mesmo. E a mulher dele, né? A mulher dele é benção, a mulher dele é abençoada. Lá pra frente ela foi uma benção mesmo. Mas assim, a situação dela ver aquela situação, né? E Jó assim mesmo se manteve firme, ele sendo como o cabeça, né? O homem da casa, ele falou: não, tudo isso me sobreveio, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, irmão, em meio a todas as situações da vida que a gente se encontra, que a gente olha e a gente não entende. A gente vai entender mais na frente, porque tudo há um propósito de Deus para a nossa vida. E aí sim, vamos entrar agora aqui nos amigos de Jó. Rapaz, eu vou acelerar aqui, senão... Não, é domingo que vem. Ouvindo os 3 domingos... Olha, tá me falando... Pastor Cleiton, olha, eu ouvindo 3 domingos. Misericórdia, não, um domingo. Ouvindo, pois, 3 amigos, os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera. Chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o tematita, Bildade, o suíta e Zofá, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram. E não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, no sentido de humilhação. Como o Jó também estava, eles falaram: não, a gente vai ter também que... também ninguém falou nada, se sentaram lá vários dias com ele, porque ninguém queria falar alguma coisa.
tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo na vida dele. Ninguém tinha nem palavras para falar nada. Então eles tiveram que deixar primeiro Jó falar alguma coisa. E Jó ficou aqui por esses dias. E depois Jó estava tão triste, mas muito triste mesmo, uma tristeza profunda na alma dele, que ele amaldiçoou o seu nascimento. Irmãos, se vocês forem ler, eu não vou ler tudo, claro, que o tempo não vai dar. Mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Era melhor nem eu ter nascido. Né? De ter acontecido tudo isso na vida dele. Então, vamos agora falar de Zofar. Vamos dar um pulo aqui logo. Lá para o capítulo 11. 11. Zofar acusa Jó de iniquidade. Vou até ler aqui, porque aqui é mais... Vou entender melhor. Então Zofar da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório, isso já no caso, foi quando Jó começou a falar, né, que a gente já deu um salto, né? Já foi lá para o 11. E Jó começou a amaldiçoar e tal, o seu nascimento, Jó começou a falar muitas coisas. Jó, na verdade, ele estava tão assim, que ele não estava entendendo realmente também o que estava acontecendo, né? O porquê estava acontecendo aquilo com ele. E ele começou a se lamentar muito. Então, será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta. Agora olha só, para você ver, né? O homem naquela situação, e os amigos dele foram lá para, né, ajudar ele, consolar. Mas eles ficaram só aquele momento ali, fizeram aquele negócio todo, mas depois, o que eles fizeram? Eles esperaram o Jó falar, aí pronto. Aí quando Jó falou, eles começaram a falar um monte de coisa para Jó. Porque Zofar achava que quando acontecia alguma coisa, né, desse tipo, que aconteceu com Jó, não tanto como aconteceu com Jó, mas algumas coisas que aconteciam na vida daqueles que serviam a Deus, eles diziam logo: ele está em pecado. Ele está em pecado. E Deus, porque ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma visão de Deus totalmente assim, ele, na verdade, ele nem entendia Deus, Zofar não entendia, porque ele achava que Deus era um Deus ruim. Então ele tinha isso na mente dele. E quando aconteceu alguma coisa, é porque o homem estava em pecado, ele estava fazendo coisas erradas. Porque eu não fui muito ao fundo, mas eu acho que naquele tempo, as pessoas que conseguiam posse, muitas coisas, eram pessoas abençoadas por Deus. Né? Eram pessoas abençoadas. Mas Jó não tinha feito nada. E eles foram acusar Jó. Eu estou falando de Zofar só, porque ainda tem mais dor, mas desse ido é para lá. Porque é muita coisa. Então, só que Zofar, por que destacaram Zofar? Porque Zofar, ele foi, tipo assim, o pior de todos na questão de Jó. Entendeu? Em vez dele ir até Jó e consolar, não. Ele foi julgar Jó, porque Zofar, na verdade, ele tinha uma visão das coisas de Deus, mas terrena. Era uma visão terrena. Jó, em todo tempo que você for ler o livro, você vai ver eles afrontando Jó. Vamos daquele jeito. O camarada ainda vai lá ainda para acabar de arrasar com ele. Mas Jó se levantava, no sentido assim, a palavra, e confrontava eles, porque Jó tinha uma visão espiritual. Porque a gente só vai conseguir enxergar alguma coisa na nossa vida pelo lado espiritual. Tentar entender, pelo menos entender. Porque às vezes as coisas acontecem com a gente, cara, que a gente não entende nada. E às vezes são coisas mesmo que é para tirar nossa paciência mesmo.
Mas a gente tem que parar, pensar, e mais na frente, mesmo você não sabendo, mais na frente, você vai ter a resposta de Deus. Porque Deus, a gente não consegue entender os pensamentos do Senhor. Hoje em dia, né, porque Zofar ele defende o quê? Que o justo, ele não passa por tribulação. É essa a visão dele. Hoje em dia, já nós entendemos que o justo, sim, ele passa por tribulação, sim, e ele vai passar. Porque nós não somos diferentes do nosso Senhor. Não somos diferentes. Ele mesmo, próprio nosso Senhor Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas você tem que ter bom ânimo. Vocês vão ter que confiar em mim, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. Vocês estão comigo. O meu espírito está com vocês. Vocês não são órfãos, vocês não são desamparados. O meu espírito está com vocês. E é ele, o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo que vai nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Difíceis de quê? De escolha. Ou será que isso vai ser bom para mim? É porque nós temos que... Isso aí, irmão, o que eu estou falando é para mim mesmo. Que nós temos que sempre consultar a Deus, pedir a orientação, a sabedoria. Olha, eu li uma coisa aqui no livro de Jó, eu até falei para minha esposa. Eu estava em casa, estava à noite, olha, porque não saía Jó mais da minha cabeça. Quando o pastor falou comigo, eu estava no trabalho, moendo carne, e estava lá, Zofar, Jó, eu falei, Jesus. Mas, irmão, olha, irmão, eu vou ser sério para vocês. Isso para mim está sendo uma experiência boa, porque, na verdade, eu já tive assim, à frente para trazer assim, uma palavra, eu vou falar, traz uma palavra ali, você dá ali uma palavra, mas você não vai cavar, né? Você não vai atrás, para você. E isso para mim está sendo bom. Está sendo bom. E olha que eu vou falar para vocês, hein? Eu tava, meu Deus, não sabia nem o que fazer. Quando foi hoje de manhã, eu falei assim, Senhor, lembrei até da minha habilitação, eu falei assim, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não sei o que eu vou falar. Porque, irmãos, quando a gente está na frente trazendo algo da parte de Deus para a igreja, a nossa preocupação é não nós mesmos falarmos de nós mesmos, mas que Deus fale. Porque eu não sei o que se passa na cabeça de ninguém, mas Deus sabe. Quando eu venho para cá, que eu vejo os irmãos dando os estudos, a pregação da palavra, aí a gente fica assim, né? Poxa, como é que Deus falou algo que... Poxa, eu estava sentindo, ele é onisciente, irmão. Ele nos criou, ele nos formou. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, ele sabe. E vamos voltar para cá. Então, vamos dar um pulo aqui, que eu vou querer ler com os irmãos aqui rapidinho. Jó 28. E outra coisa, depois desses 3 amigos de Jó, eles falaram todas aquelas coisas para ele, julgando ele, mas houve também um homem levantado por Deus, que era Eliú, que pegou lá e falou assim, não, peraí. Ele ficou ouvindo tudo. Mas como ele era mais novo, ele falou assim, não, deixa os mais velhos falarem. Depois que eles se cansarem de falar, e ele foi até Jó e falou, mas antes de Eliú falar com Jó, no capítulo 28, ele é um pouco grande, mas acho que eu não vou ler todo ele. Vou dar uma resumida. Ele vai falando assim, e o ouro que refina o seu lugar, o ferro tira-se da terra, e a pedra se funde o cobre. O homem põe termo à escuridão. Até os últimos confins procura as pedras ocultas nas trevas. E na densa escuridade abre entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos... Como é que está escrito aqui? Transentes, né? E assim longe deles, pendurados, ensinam de um lado para o outro. Tá, agora vamos logo aqui para o final.
Bom, deixa eu ler aqui, peraí, calma aí. Que a tradução aqui é até melhor para a compreensão. Tá aqui no Jó 28, vamos ler aqui do 24. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Está falando de Deus. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou, ele está falando isso aqui porque eu li, irmãos. Aí eu estou dando só um resumo para os irmãos. É que é Jó que está falando isso aqui, tá? É Jó. E Jó vai falar aqui que logo no começo ele fala que os homens eles escavam as minas e eles vão no mais profundo da terra. Olha, é uma coisa... Esse 28, quando vocês chegarem em casa, vocês podem ler que vocês vão ficar assim maravilhados. E ele diz que eles vão atrás das pedras, né? E eles vão nos lugares escuros. E quando todas as coisas estão acontecendo aqui em cima da terra, a terra está toda rasgada e eles estão atrás daquilo ali. Mas atrás de quê? De pedras preciosas, de ouro, dessas coisas. Mas Jó está falando aqui que o homem ele vai ao mais profundo da terra, atrás de coisas, irmãos, que na verdade elas perecem. As pessoas valorizam, no caso, mais aquilo que tem do que aquilo que é para ser, que é no caso Deus, né? Que é o conhecimento, que aqui no final ele vai falar, que é a sabedoria. Porque, irmãos, você pode ter tudo na vida, tudo que é de bem. Você pode ser dono até desses prédios todos aí, mas se você não tiver sabedoria e o entendimento vindo do alto, não é uma coisa terrena, não. O estudar é bom, você ter o entendimento, né, das coisas, principalmente o cristão, né, que é para poder realmente mesmo ensinar. Porque como eu vejo, olha, eu fico, sinceridade, eu fico maravilhado quando eu vejo os irmãos, outros que já têm mais uma caminhada, né, dando o ensino. O irmão Reginaldo aqui falando sobre o livro de Efésios. E, quer dizer, a gente fica muito assim, maravilhado de ver a experiência e o entendimento deles, mas usado para as coisas do Senhor. Amém. Né, para que possa nos ensinar. Pastor Cleito, o irmão Carlos. Olha, é muito bom, gente. E todos os irmãos, porque quando os irmãos estão aqui na frente, irmãos, pode ter certeza, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Sempre Deus ele vai falar com a gente. Então vamos aqui acelerar. Deixa eu, enquanto você acredita aí, posso fazer um comentário? Pode sim. Eu gostei muito quando você disse que Jó tinha uma visão espiritual de tudo que rodeava ele, de tudo que acontecia com ele. A teologia do contentamento, né, que é a famosa teologia da prosperidade, que Zofar defendia, e como muitos hoje, muitos defendem também, ela é cruel. Ela é cruel. Por que ela é cruel? Porque ela conecta o teu sucesso pessoal ou as vantagens que você conquista nessa vida, ela conecta isso à tua condição espiritual. E isso é cruel, irmãos. Isso é cruel porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, enquanto Zofar tinha uma visão muito voltada para esse tipo de negócio, Jó, ele ia na contrapartida e ele chegava, não, mas não é assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jó fazia questão de separar, né, essa condição espiritual da condição material, porque essas duas coisas não se misturam.
E eu falo que a teologia do contentamento, ela é maligna, e infelizmente está sendo aí pregada nos púlpitos até o dia de hoje, porque você pode não ouvir mais falar de teologia de contentamento, mas você hoje ouve falar da teologia do coach, que é a mesma coisa, entendeu? Então, na realidade, isso virou moda, é pregado em grandes denominações, em grandes igrejas. Então, gente, isso é muito, muito, muito pernicioso, perigoso, porque a partir do momento que você aceita esse tipo de doutrina na sua vida, quando você não vê prosperidade no seu caminho, você entra em condenação. Aí você começa a pensar assim: Deus não está comigo, nada dá certo. Olha só, e eu estou falando uma coisa que é um pensamento mais do que comum para todos nós aqui. Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, as coisas não aconteceriam assim, né? Se Deus estivesse comigo, eu teria conseguido determinado assunto, determinada coisa. Meus amados, aí Jó vem exatamente contra tudo isso. Quando a esposa dele chega para ele falou que depois ela se torna uma bênção. E se torna, porque ela gera mais 10 filhos para ele. Tá? E nesse período, uma coisa que nós temos que elogiá-la, vamos dizer assim, que Jó estava numa nhaca brava, ele estava largado, mas ela não largou ele, ela ficou do lado dele, né? Mas enfim, isso aí já é outro assunto. O que eu quero assim enfatizar aqui é essa parte que o Max levantou, quando ele diz que Jó tinha uma visão espiritual. Então é essa visão que Deus quer nos ensinar. Quando ele está falando aqui da questão do aprendizado, na questão do entendimento espiritual das coisas que a Deus fala para nós, é justamente para que nós possamos fazer a separação dessas coisas, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua vida, ela pode estar passando por problemas, por lutas, mas isso não qualifica a tua fé. Olha que coisa interessante. Isso não qualifica o quanto você está próximo de Deus. Tá? A questão espiritual, por isso que a Bíblia nos ensina, e nós devemos estar sempre conectados com Deus, independentemente das coisas que nos cercam. Só para finalizar também, né, lembrem-se que Jó recebeu todas as notícias que recebeu no mesmo dia. Tá? Então ele começou perdendo o camelo, depois começou perdendo o gado, depois começou perdendo os seus bens. Toda hora, quando um estava terminando, a Bíblia ainda fala assim: enquanto este falava, fulano de tal apareceu. E sempre era uma sequência, era mixado o negócio, era para derrubar mesmo. E por fim, a última notícia, a pior de todas: deu um vento lá na casa do teu filho mais velho lá, as paredes caíram, soterrou todo mundo. Eu fico imaginando, tá? Um pai de 10 filhos, e Jó amava aqueles meninos, Jó amava aqueles filhos, que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios periódicos pelos seus filhos, com medo deles terem pecado e desagradado a Deus. Queridos, precisamos entender essa mensagem sendo colocada aqui, e eu gostei muito quando o Marcos ressaltou essa parte. Jó tinha uma visão espiritual de tudo que o envolvia. Amém? É isso. Amém. Dá tempo ainda, né? Dá, querido. Dá vontade. Domingo que vem também. Então vamos dar agora um resumo aqui para domingo que vem ter outro irmão aí de frente. Porque ainda tem né? O irmão Arlindo, né? Vai embora, né? Mas ainda tem 2 domingos pela frente. Então, mas vamos aqui acelerar. Então, no 28, no caso, né, capítulo 28, versículo 23. Só Deus conhece, isso é Jó falando, só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu aonde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar,
Foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos, irmãos, se você ler esse capítulo todo e você chegar no final, você vai ver assim, olha, uma coisa grandiosa, uma bênção mesmo. E ele foi que ele viu e aprovou, e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos, para ser sábio é necessário temer ao Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Olha, quando eu li essa palavra aqui, eu fiquei tão assim, que eu nunca tinha lido, irmão. Nunca tinha lido. Aí eu falei até pra minha esposa, falei, vem cá que eu vou ler um negócio aqui pra ti. Aí comecei a ler pra ela, né? Eu fiquei assim, tão assim, né? Aquilo entrou tanto dentro de mim, que eu fiquei... Aí que eu falei assim, caramba, que palavra! Então quer dizer pra gente ser sábio, né? Pra gente ter uma sabedoria mesmo, para resolver qualquer coisa, a gente tem que temer o Senhor. E era o que Jó fazia. Jó temia o Senhor. É por isso que ele tinha todas as respostas. Mas bem assim, ele ficava assim, sem entender certas coisas. Porque depois, se você for ler mesmo o livro, você vai ver, ele começou, a falar muitas coisas, mas ele nunca pecou contra o Senhor. E Deus se manifestou para ele. Já pulando até Eliú, já mais para frente, Deus se manifestou para ele. E ele viu de fato que tudo aquilo que ele pensava a respeito de Deus, ele ficou arrependido de ter falado até certas coisas, né? Então, o que está aqui no 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimentos encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. E aqui ele deixa também esses versículos aqui, esses dois versículos, né, que muitos conhecem, que ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e cinza. Então Jó teve uma experiência grandiosa com Deus e ficou um exemplo para nós, né? Porque vamos passar sim. Esse negócio, o pastor até Cleito, ele comentou, no caso que eu ia também dar uma pincelada a respeito dessa teologia da prosperidade. Irmãos, a nossa vida, segundo a Bíblia, diz que não consiste no valor que a gente possui, nos bens, não consiste nos bens que a gente possui. Jesus fala, no Novo Testamento fala também para a gente buscar as coisas do alto. Porque as coisas da terra que perecem, irmão. Porque eu tenho certeza, se fosse ao contrário, um exemplo que eu vou dar para os irmãos. Jesus, né, nós somos servos de Deus, Jesus está voltando, eu estou aqui na terra, aí eu posso para lá e para cá. Eu não estou dizendo que você não possa ter, é você não colocar o teu coração. O nosso coração tem que estar no Senhor. Irmão, graças a Deus, assim, isso é coisa de Deus na minha vida mesmo. Está me desprendendo das coisas. Eu sei que algumas coisas ainda me prendem, né? Mas eu estou me desprendendo das coisas. Olha, eu comprei uma televisão, até me arrependi. Não, me arrependi. Porque eu não assisto mais, irmão. Fica lá na parede, pendurada. Eu até falei pro pastor, eu era viciado num filme. Hoje em dia, para me ver um filme, isso é Deus, irmão. É Deus fazendo com que nós venhamos buscar as coisas do alto. Aprendermos com o Senhor. Porque é isso que vamos levar. Porque eu estava falando com o marido da minha sogra, que eu já falo meu sogro, há tantos anos, né? É meu sogro. Eu falei para ele, poxa, como é que pode, né? As pessoas se apegam tanto às coisas aqui dessa terra
E Jesus, ele nos adverte sobre isso, para que nós não venhamos nos apegar nessas coisas terrenas. Aí eu falei assim, poxa, então tá bom. Se fosse assim, para mim poder me apegar nas coisas mesmo, era para ser diferente, era para quando Jesus voltasse, Jesus falasse assim, vinha vários caminhões, né? Vários caminhões do céu. Carruagem de fogo, né? Aí vinha as carruagens, aí chegava aqui na casa da nossa irmã aqui, aí Jesus falava assim, não, vamos ter que levar isso. Vamos ter que levar isso para lá, as plantinhas que ninguém pode, né, pegar, ela tem um carinho, porque ela tem um carinho, né? Ela dá, mas a Claudinha tem um carinho, cuidado. Né? Isso aí a gente admira, né? Porque lá em casa, às vezes a mulher fala assim, ó, meu filho, vai molhar as plantas lá. Então, se fosse assim, irmãos, chegasse aqui e levasse essa casa, olha, a senhora vai morar lá na mansão celestial, mas a senhora vai levar sua casa, suas coisas, né? Ninguém vai levar nada, irmão. Ninguém vai levar nada daqui. Nós temos que nos desprender de fato das coisas dessa terra. Amém? Que Deus possa abençoar a minha vida, a vida dos irmãos. Amém. Não, porque domingo... Pode falar, irmão, pode falar. Então, o que para mim particularmente, né? A gente sabe, mas assim, veio mais retificar que muitas das vezes quando se vê sofrimento, que a gente passa por dificuldade, sofrimento, a gente começa a se sentir o pior ser humano do mundo. Começa a se sentir que Deus não vê tanta injustiça como a gente. Então, esse livro de Jó, a vida de Jó, nos ajuda a ver que Deus nos ama. Do tamanho que é o sofrimento, o tamanho é o cuidado que Ele está tendo pela vida de cada um de nós, né? Essa eu estou tirando assim para a minha vida, que muitas das vezes eu me sentia, meu Deus, mas por que tanta injustiça, tanta coisa? Mas hoje, eu já tinha lido o livro de Jó, mas assim, é sempre bom quando alguém começa a explicar e Deus começa a falar de uma outra forma, né? Falando para nós. Não, ao contrário, do tamanho do sofrimento é o tamanho do amor que eu tenho pela tua vida, né? E ver que Deus realmente porque a gente tem que se gloriar, a gente tem que se agradecer a Deus pela dificuldade, né? De ter o entendimento de poder passar e ver que não importa a situação do outro, daquele que te faz sofrer, mas o importante é aquilo que a gente está conseguindo subir o degrau a cada dia, né? Isso. Obrigada aí pela aula. O sofrimento, na verdade, nos aproxima de Deus, né? Amém. E eu queria também até agradecer uma orientação do irmão Reginaldo, porque domingo, só vai lembrar, domingo passado eu peguei e falei para ele assim mesmo, poxa, irmão, eu não sei nem o que falar. Ele falou assim mesmo para mim, uma palavra que eu guardei: seja você mesmo. Amém. Não queira ser outra pessoa, seja você. Amém. Amém? E aqui, irmão, eu termino aqui com esse estudo que eu creio que foi bênção para nossas vidas. Amém. Com certeza. Rapidinho, uma coisa que eu me lembrei quando Jesus fala assim, aonde estiver o seu tesouro. Quando Jesus fala assim, aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O tesouro do coração de Jó estava com Deus, nas coisas do alto. Então, logicamente que ele teve aquele baque quando perdeu tudo. Mas quando a gente escuta, né, eu já li o livro de Jó, mas quando a gente escuta de novo, me vê esse versículo. Aonde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Pastor Cleiton, posso falar E falando em sofrimento, que a irmã estava falando, eu acho que não somente eu, como todos os irmãos aqui, infelizmente falar isso, eu não sei se também felizmente, né? Eu vou deixar assim em cima do muro, porque realmente eu nem sei, mas geralmente quando nós estamos passando por adversidade e sofrimento, é quando mais a gente se achega a Deus. Porque quando está tudo bem, a gente descansa, a gente deixa de estar mais próximo de Deus. Então, não é que a vida do crente tem que ser só sofrimento, não é isso. Mas ela nos leva mais para o lado de Deus, né? Eu acho que todos nós
somos assim, né? Quando a gente está mais ali no pó, como o Jó, não como o Jó, mas quando a gente está ali no pó, é quando a gente se lembra mais e se achega mais para Deus. Isso é relação Uma escola, né? E tem até... Então, tem até essa passagem aqui, 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa está passando por uma luta, por um sofrimento, e Deus sabe o porquê daquilo, mas a gente, às vezes, com a nossa sabedoria humana, acaba falando algo para aquela pessoa que acaba, ao invés de ajudar, né? Porque muitas das vezes isso aconteceu comigo, de eu passar por problemas, a pessoa fala, mas será que se você não está fazendo alguma coisa? Será que você não está no pecado? Então a tendência do nosso coração é de julgar, não, alguma coisa está errada aí, ela está passando por isso. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando uma pessoa estiver passando por uma luta, um sofrimento, a gente poder olhar com olhos de Deus, não com olhar de julgamento, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Tivemos aí um ensino maravilhoso, tá? Viu, Max? Uma lição para todos nós, tá? Que Deus trouxe através de você. Como eu falei, quero ressaltar aqui a questão que Jó tinha uma visão espiritual, tá? E pegando tudo que foi falado aqui hoje para nós, tá? O suprassumo de todo esse ensino, que ele é vastíssimo, é enorme, tá? O suprassumo seria exatamente esse. Jó conseguiu suportar tudo que suportou porque ele tinha uma vida com Deus, testemunhado pelo próprio Deus. Então, isso que a Márcia falou, foi a Márcia ou foi... que falou agora em relação de quando a vida está boa, a gente se afasta de Deus. Foi Valéria, né? Então, quando a vida estamos gozando de bens, vamos dizer assim, e nos afastamos de Deus, e quando a luta, a prova vem, nos aproximamos dele. Jó fez exatamente o contrário. Mesmo ele tendo a vida que tinha, ele não se distanciou de Deus. E o que aconteceu? Quando a prova chegou, ele tinha consistência espiritual suficiente para ele poder arcar com todo o peso que foi jogado sobre ele. A questão toda é que, mesmo durante a prova, ele titubeou, sim, ele teve dúvidas profundas no coração dele, tá? Questionou Deus, como nós fazemos, somos todos humanos, fazemos isso também, mas Deus considerou todas estas coisas, e no final, esse texto do 42, então, é maravilhoso, quando Deus coloca assim, vamos fazer, já que você é um entendido da história, você sabe tudo, vamos fazer o seguinte, se cinge então da sua sabedoria, eu vou sentar aqui para escutar o que você está falando, né? E Deus usou de ironia, mas uma ironia com amor, que aí depois Jó foi reconhecendo que na hora que Deus começou a falar, e ele começou a descrever toda a criação, a forma como ele fez as coisas, né? Você estava lá, né? Você se lembra disso, né? Quando eu fiz com que o mar chegasse até a sua fronteira e não ultrapassasse as areias, você estava lá, camarada. Quando fiz as estrelas no céu, você estava vendo tudo isso, né? E aí, de uma certa forma, nessa ironia de Deus, acho interessante isso, um Deus irônico, né? É tremendo isso. E ele mostrou para Jó, ele colocou Jó no lugar dele e Jó reconheceu. Irmãos, esse livro, ele é espetacular, não tem outra palavra para classificar o livro de Jó. É um livro que nos faz meditar, né, entender tudo sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essas palavras e por esse ensinamento que o Senhor nos deu agora durante esta escola. Eu louvo o Teu nome, Senhor, te agradeço, porque temos um Deus que cuida de nós, um Deus que conhece as nossas limitações, um Deus que sabe entender as nossas reclamações. Pai, muito obrigado,
por esse carinho todo especial que o Senhor tem por cada um de nós. Meu Deus, continua nos falando, continue nos abençoando com a Tua palavra, Deus. Precisamos, ó Deus amado, entendê-la, comê-la. Meu Pai, precisamos, meu Senhor, alcançar cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai, ajuda-nos nesse propósito, é o que te pedimos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. E